Fala galera, Nick Miranda aqui e hoje com um vídeo muito especial. Quero apresentar para vocês o meu Gear 2025. Nesse vídeo eu quero apresentar para vocês as 4 câmeras que eu mais utilizo no dia a dia. Eu não vou me aprofundar muito tecnicamente em cada uma, não é esse o objetivo do vídeo, mas eu quero falar exatamente os pontos positivos e negativos que eu tenho no dia a dia com elas e o porquê da escolha de cada uma. E fica até o final que eu também vou responder as perguntas que vocês mandaram lá no Instagram. Mas antes de a gente falar sobre as câmeras, acho importante trazer também as lentes que eu utilizo com cada uma delas. Essas são todas as lentes que eu utilizo no dia a dia e a gente começa aqui pela 16mm Viltrox 1.8, a Sigma Art 20mm 1.4, a Sony D-Master 2470 2.8, a Sigma 85 1.4 e a Sony D-Master 2.870 200. A Viltrox 16mm 1.8 é uma lente que me surpreendeu muito. Além do custo-benefício dela ser muito bom, é uma lente com wide angle muito bom para ambientes grandes e também pequenos, ou seja, uma lente muito chave para você que precisa mostrar amplitude de qualquer espaço. A 20mm 1.4 Art é uma lente que tem um pouco mais de creme. Essas linhas Arts, elas são lentes que trazem um pouco mais de creme, uma textura de flare um pouco mais verde, porém tem um desfoque muito bom para quem gosta daquele blur cremoso na imagem. Eu utilizo tanto a 20 quanto a 85 1.4 para a parte documental, quando eu preciso fazer master shots. Elas têm uma abertura grande muito boa que auxilia tanto na luz, mas o principal benefício dela é o desfoque. Assim eu consigo deixar o fundo de lado e deixar com que a atenção fique toda somente para o objeto da frente. E aqui nós temos a 2470 D-Master, é uma lente excepcional, eu gosto muito da textura dessa lente e é a lente mais produtiva que eu tenho devido ao zoom dela, que começa no 24 e vai até 70mm. Ela alcança qualquer espaço e ela é ótima para documentários, dia a dia, tudo que você precisa fazer. Com apenas essa lente você consegue produzir o evento por completo e ela é muito prática nesses pontos. O 2.8 é uma abertura que traz uma boa luz, traz um bom desfoque, facilita muito no dia a dia também. Quando eu preciso de um pouco mais de desfoque, eu utilizo 70mm dela e quando eu preciso mostrar mais a cena, o 24 é um ponto chave. Eu raramente utilizo outra milimetragem, gosto muito de brincar apenas nesses dois ângulos. A 85mm é o creme do setup, tem uma milimetragem muito boa para quem quer desfocar todo o fundo. Ela é excelente para master shots, para documentários, para gravação de algo que necessita que o objeto na frente seja o principal destaque, além de ter aquele creme do desfoque da Sigma Art que eu gosto muito. E por fim, a 70-200, uma lente que não pode faltar durante eventos em que você precisa alcançar um objeto sem poder estar muito perto e para qualquer outro esporte, algo que você necessite de um zoom maior. Ela é a única de todas as lentes que eu tenho que tem um sistema de estabilização e funciona muito bem. Eu particularmente uso bastante quando tenho ela, principalmente na FX6, que é uma câmera que não tem estabilizador. E agora é hora de apresentar para vocês o carro-chefe da produtora, a Sony FX6. Bom, estamos simplesmente falando da câmera mais utilizada no mundo para produção de documentários profissionais. Essa câmera é de cinema, é um espetáculo, ela tem muita produtividade para te entregar. Além de um sensor CMOS full frame, ela entrega uma nitidez em 4K excepcional para quem busca nitidez e textura. Quando eu escolhi essa câmera, o fator principal não foi dinheiro. Eu realmente estava interessado em uma câmera que me entregasse o melhor resultado para uma performance de documentário, algo que eu realmente precisasse plug and play. Diferente da Komodo, que é a concorrente principal dela, que é uma câmera que demora muito tempo para ligar, ela tem o objetivo de te entregar tudo muito rápido. Além dos botões acessíveis, ela fornece também uma saída e entrada SDI e saída HDMI e um sistema de som interno privilegiado que eu tenho total controle durante toda a gravação. Eu particularmente sou muito fã da portabilidade dela, apesar de ser uma câmera de cinema com um bom tamanho, perto das concorrentes dela, como a irmã mais velha, a FX9, Reds e outras câmeras do segmento, ela tem um tamanho excelente, o peso dela principalmente é excepcional. E somado com a atualização das últimas lentes de Masters da Sony, o peso dela fica muito bom, eu consigo operar ela até com uma mão, sem problema nenhum, mas utilizando handheld durante todo o dia, é possível sim você conseguir manter ela o dia todo numa gravação de documentário. Outro fator interessante no meu setup é que eu estou usando esse cage da Tilta. Ele é um cage que além de ser muito robusto, é estético, que para mim é muito importante, e também te dá a opção de usar uma V-mount aqui atrás da câmera. Isso é muito legal, facilita muito no dia a dia,
principalmente essas V-mounts hoje práticas menores que é possível utilizar às vezes o dia inteiro com uma bateria só. Os pontos negativos que eu senti nela foi a falta do 8K que eu tinha na minha antiga Canon R5 e o corpo dela que eu sinto um pouco frágil. Ela é feita de um plástico até bem resistente, mas volta e meia dá um medinho de bater ela ou fazer algo um pouco mais brusco. Outro ponto positivo que eu gosto muito dela é esse handle, que além de ser muito resistente, é um handle muito bacana. Eu consigo operar toda a câmera utilizando somente ele. Ainda tem essa saída de áudio que é super funcional, XLR, em que eu consigo utilizar até um microfone que necessite dos 48 volts que ela fornece. Outro ponto muito bacana dela é que ela já vem com esse handle lateral que funciona super bem. Ele também fornece todos os recursos de atalhos, que são todos customizáveis e é muito prático para o uso do dia a dia. Eu consigo até inclinar ela para fazer um movimento, independente do ângulo que você vai gravar com ela. Outra grande vantagem dessa câmera, na minha opinião, é o arquivo. Eu sou muito fã do sistema XAVC que a Sony entrega nos arquivos, porque além de te entregar muita informação nele, ele é super compacto e leve, ou seja, eu consigo utilizar eles até uma edição semi-edit com toda a qualidade que ela tem para entregar. Ela tem um sistema de dual ISO, ou seja, ela tem dois ISOs nativos, o primeiro em 800 e o segundo em 12800. Eles funcionam super bem, principalmente 12800, surpreende muito, mas o mais legal disso é você trabalhar com o modelo de Cine AI que a Sony oferece. Cine AI é um recurso que a câmera te oferece apenas os dois ISOs nativos para uso e te dá a opção de gravar com ND interno. E o mais bacana desse ND é que ele é variável, ou seja, você pode usar ele como o ISO da sua câmera. O diferencial do Cine AI é a forma que a câmera te obriga a pensar. Por exemplo, numa situação normal como essa no estúdio, onde eu tenho controle de todas as luzes, é muito natural nós darmos o play na luz com ela 100% e ir corrigindo tudo na câmera. Mas não é assim que o cinema funciona e essa câmera te faz pensar diferente. Aqui você só tem duas opções de ISO para utilizar e assim obrigatoriamente a câmera te faz pensar na iluminação e todo o contexto para você chegar no resultado. Então, para fazer cinema aqui, você realmente tem que pensar como cinema. Essa pequena gigante foi uma surpresa muito boa para mim, porque logo que eu adquiri a FX6 eu precisava de uma câmera para fazer dupla com ela. E quando eu vi a FX3 eu fiquei até um pouco preocupado, eu não sabia se eu pegava uma FX6 ou se eu realmente dava cara e investia nela, mas foi uma surpresa muito boa, porque a qualidade que essa câmera entrega é excepcional pelo tamanho dela. Antes de falar sobre os pontos da câmera, eu quero falar sobre o que eu estou utilizando aqui. Como é uma câmera muito pequena, eu gosto de um setup um pouco maior para trabalhar com ela durante o dia, principalmente em documentário em que eu preciso ter a câmera por muito tempo. Então eu uso todo o sistema de case Small Rig para ela, que me dá uma acessibilidade muito boa, principalmente para conseguir acoplar uma V-mount a ela e fornecer mais espaços para eu colocar acessórios. Para utilizar todo esse case, eu acabo perdendo a acessibilidade do monitor. Para isso, eu uso esse Mars M1 da Holy Land, além dele mesmo ser um próprio transmissor, ou seja, quando eu preciso conectar um transmissor para enviar a imagem para a direção, eu não preciso ter mais um transmissor aqui. Somente ele consegue fazer toda a transmissão e com isso deixando a câmera muito mais leve. Ela é uma câmera muito portátil, entrega uma qualidade excepcional. Eu adoro a curva de cor dela, é muito próxima à FX6, as duas conseguem fazer par sim, mas o que diferencia a FX3 da FX6, além da curva de cor ser um pouco mais clara, a imagem aqui é muito mais sharpness, ou seja, tem muito mais nitidez. Então ela é uma ótima câmera para quem produz conteúdo de mídias sociais, inclusive quando a gente vai fazer uma produção específica para o Instagram, ela é a principal escolha. Eu consigo até utilizar ela no formato horizontal, gerar o corte na vertical e ainda assim ter muita nitidez. O coração dela é um sensor CMOS full frame que entrega uma nitidez muito grande, como eu já comentei, e o que ela realmente se destaca é que é uma câmera que realmente enxerga no escuro, ou seja, se você precisa ter luminosidade na câmera para suas gravações, disparadamente essa é a câmera que mais se destaca no mercado. E por ser uma linha Cinema Line, os pontos positivos são as adequações que ela tem internas de opções, mas o maior diferencial dela dentro dessa linha Cinema é os coolers que permitem que a câmera não aqueça, ou seja, você pode usá-la para gravação de 4, 5, 6 horas interruptas e essa câmera não vai superaquecer a ponto de desligar. Outros pontos super positivos dela são os botões de atalho. Eu acho ela super acessível, ela tem até 5 botões de atalho que funcionam super bem, práticos e ajuda muito no dia a dia. A bateria dela tem um desempenho muito bom, mas eu sempre preciso utilizar a V-mount. É impossível praticamente utilizar durante um dia todo, enquanto aqui com uma Smart Rig 99 eu consigo utilizar ela durante um dia inteiro de gravação. Os pontos negativos dessa pequena aqui é que apesar de ser uma câmera Cinema Line, ela não compartilha das mesmas funcionalidades das irmãs mais velhas, ou seja, ela não tem a quantidade de acessos e atalhos que as outras câmeras maiores permitem ter e acaba sendo bem limitada nessa questão de performance, ou seja, para você ter uma boa performance com essa câmera, você precisa utilizar todo esse rig e ela acaba então ficando não tão pequena. Mas para as produções do dia a dia, como semi-day edits, eventos que eu faço, principalmente para documentários que eu preciso seguir alguém durante todo o dia caminhando bastante,
ela sem dúvidas é um destaque, por entregar uma qualidade excepcional e ter essa disponibilidade. Eu fiz uma turnê inteira com ela na Europa, como eu vou mostrar umas imagens para vocês agora, e foi muito bom ter ela, porque eu consegui andar o dia todo com ela, guardar ela na mochila no tempo que eu estava em descanso, mas isso não seria possível com a FX6. Ela compartilha a mesma qualidade de arquivos que eu comentei com vocês sobre a FX6, e a entrega dela é muito boa. Eu gosto muito de trabalhar com a cor, tanto da FX6 quanto da FX3. O sistema log delas funciona muito bem e é super adaptável. Eu consigo tirar cores muito diferentes do que eu tinha resultados com a Canon e com a Blackmagic. E diferente da FX6, essa câmera aqui tem um estabilizador de imagem interno, que ajuda muito, principalmente para quem utiliza lentes fixas. Ou seja, você consegue fazer uma gravação em handheld com uma lente fixa super aberta e ainda assim ter uma boa estabilização. Mas Nick, você não sente falta disso na FX6? Eu não sinto falta do estabilizador na FX6 porque ela é uma câmera maior e mais pesada comparada à FX3, então facilmente eu consigo estabilizar e deixar com aquele movimento de cinema quando eu estou utilizando no handheld. Já aqui, por ser uma câmera muito pequena, ela acaba trepidando. Sabe aquele movimento que quando você vai gravar com o celular ou outros acessórios são pequenos, você tem essa trepidação? Os dois tipos de estabilização que ela fornece te ajuda a recuperar isso. Uma opção para gravar realmente em still, e aí você consegue ter uma imagem praticamente num tripé na câmera, ou um modo de movimento que te dá acesso para você fazer um movimento handheld e outras coisas parecidas. A FX3 foi uma super escolha para mim, eu fiquei muito feliz em todos os aspectos. Os pontos negativos dela não me atrapalham no meu dia a dia e ela é uma câmera que me oferta muita qualidade, e isso para mim é excepcional. Além de ter um corpo muito bom, que diferente da Blackmagic Pocket, que é uma concorrente dela, é muito robusta. Essa pequena aqui consegue se adequar muito bem na mão e é muito boa para usar durante o dia. Uma coisa que com certeza vocês vão me perguntar é: Nick, e a diferença dela para a FX30? Por que você não optou pela FX30? Bom, eu fiz alguns testes com a FX30 antes de adquirir ela e realmente eu senti ela bem inferior à FX3, principalmente porque ela utiliza um sensor APS-C em que eu tenho uma perda na minha resolução, principalmente usando lentes full frame, e o desempenho de luz dela que é muito inferior, e eu sempre sinto um grão nos blacks independente da situação de luz que eu estou utilizando. A FX3 realmente entrega uma qualidade muito superior, aliás eu não sei nem por que as duas conversam dentro do mesmo time, porque realmente é uma diferença muito grande entre elas. Outro ponto importante que eu sempre penso a longo prazo, e tanto a FX3 quanto a FX6 são câmeras aprovadas em alguns streamings, ou seja, eu consigo vender o material dela para Netflix, Amazon Prime, ou seja, ela é compatível, diferente da FX30 que não entra nesse requisito. Mas para você que está procurando somente custo-benefício e não vai vender para uma dessas plataformas, eu realmente indico a FX30, é uma câmera que tem uma boa entrega, porém não tanto quanto essa daqui. E agora nós vamos falar sobre a nossa parceira de fotografia aqui da produtora, que é a Sony A7 IV. Bom, como eu não sou nenhum técnico em fotografia, ela foi uma ótima escolha para nós porque entrega uma qualidade excepcional. Aqui realmente o RAW dessa câmera não dá falta de nada. Entrega tudo o que a gente precisa e principalmente utilizando o sensor full frame, que para fotografia realmente faz muita diferença. Mas o principal motivo da escolha dessa câmera não foi em si só a fotografia, foi pensando também na parte de vídeo, porque essa pequena aqui, nesse corpo super robusto, entrega vídeos em 4K 60 frames e uma taxa de 10 bits de cor. É uma câmera super possível para utilizar em parceria com as minhas outras câmeras, é uma câmera muito pequena que entrega muita qualidade também. Diferente da FX3, em alguns formatos de arquivo, ela realiza um pequeno crop no sensor para realizar a gravação, o que é uma limitação da câmera, mas mesmo assim entrega uma nitidez muito boa e principalmente sistema de cor que também conversa com as demais. Bom, eu não tenho nenhum ponto negativo que essa câmera me fornece, porque não é uma câmera que eu utilizo muito no dia a dia para produção de vídeos, mas sempre quando eu utilizei, ela conversou muito bem e sempre gostei muito do resultado de vídeo dela. Eu gosto muito também dos atalhos dela, eles são super acessíveis. Ela fornece alguns scrolls que auxiliam muito no dia a dia e principalmente para troca de ISO, troca de abertura, que na fotografia precisa ser ágil. E o viewfinder dela, que tem uma taxa de resolução muito boa e funciona muito para usar durante o dia. Aliás, eu prefiro muito mais você ver por aqui do que no monitor numa gravação durante o dia. Bom, e para finalizar a parte de câmeras, eu tô aqui com essa pequenininha que ela entrou recentemente no setup, mas tem ganhado um respeito muito legal do pessoal aqui da produtora, que é a Sony ZV-1F. Ela é uma mirrorless, bom, com um sensor bem pequenininho, mas entrega uma qualidade muito boa. Ela leva essa letra F no nome porque ela tem uma lente fixa, diferente das outras duas irmãs que ela tem, que tem lente zoom. Essa aqui ela tem uma lente equivalente a 20mm e com abertura 2.0. Quando eu optei por comprar essa câmera, eu queria realmente uma câmera que coubesse no bolso e que tivesse uma qualidade superior a um iPhone, claro. Mas quando eu testei, eu realmente vi que ela tinha um desempenho muito bom, ela entrega um desfoque muito legal e eu também sou muito fã da perspectiva 20mm que ela entrega. Ela é tão pequenininha que para não perder ela,
dela, eu acabei comprando esse mini cage aqui no AliExpress e funciona super bem. É uma câmera projetada para vlogger, então ela já vem na caixa com esse Dead Cat, que ajuda muito na gravação, ou seja, você pode utilizar ela para vlog sem necessitar colocar um áudio externo nela para captação. Ela também tem essa tela, que ela é toda flexível, se adapta independente do que você for fazer, se for para gravar um vlog, outra cena. O fator principal que eu escolhi essa câmera foi pela portabilidade. O mais legal disso é que quando eu estou realizando um documentário, uma produção, uma semana de documentário, eu sempre ando com ela em todo o tempo, ou seja, se um dia eu for numa janta à noite, acontecer alguma coisa e eu não estiver com a minha câmera, que não seja parte da gravação, ela é super capaz de registrar isso com uma qualidade superior a um celular, poder entrar dentro do documentário ou do material que estou produzindo. Diferente das outras câmeras que eu apresentei e das DV10 que vocês também conhecem bastante, essa câmera aqui não tem um sistema de log, ou seja, se você quiser fazer uma cor um pouquinho mais lavadinha, você vai ter que mexer nas configurações dela até achar um bom resultado. Eu copiei alguns parâmetros da internet, consegui tirar um perfil bem legal que me atende no dia a dia, mas os highlights dela sempre costumam estourar e o desempenho de ISO dela é muito baixo. Mas mesmo assim, ela é uma ótima câmera para quem quer fazer de tudo sem ter uma super câmera na mão. E para finalizar esse vídeo, eu queria responder algumas perguntas que vocês mandaram aqui no Instagram. Aliás, se você não me segue lá. Sempre estou postando alguma coisa de conteúdo lá, então vale a pena estar me seguindo por lá também. A primeira pergunta é: por que você migrou da Canon para a Sony? Bom, eu utilizava a Canon, eu era super feliz com a R5. O único problema da Canon, na minha opinião, é que praticamente ninguém ao meu redor tinha. Então, quando eu precisava sempre contratar alguém com o mesmo equipamento ou coisa parecida, era muito difícil você encontrar. Já a Sony, além da variedade de opções que você tem de locação, de amigos com, é uma câmera muito versátil. E eu particularmente gostei muito mais do desempenho de cor da Sony do que da Canon. Além dos arquivos que davam um pouquinho mais de complicação na edição, enquanto os da Sony são muito mais práticos na hora do vamos ver. Por que a mudança para a Sony? Bom, acabei de responder. Hoje, a FX6 ou FX3 para mídia social e guerrilha? Bom, sem dúvida nenhuma, se você quer utilizar para mídias sociais, a FX3 é a melhor opção porque ela te dá um sharpness muito maior. Enquanto a FX6, além de ser uma câmera maior, um pouco difícil de lidar, ela entrega uma textura melhor, ou seja, você tem um pouco menos de nitidez, mas em compensação uma textura um pouco superior. Já a FX3 é uma câmera que não erra, você pode usar ela tanto na vertical quanto na horizontal, tem um super desempenho e mesmo utilizando na horizontal, fazendo crop, você ainda tem muita nitidez para postar nas redes sociais, que para lá é muito importante. Qual foi o requisito para escolher cada modelo? Bom, sempre quando eu vou escolher uma câmera, o principal ponto para mim é praticidade. A câmera precisa entregar muito no menor espaço criativo possível, ou seja, uma câmera mais compacta é muito importante que entregue muita qualidade. E essas câmeras, exceto a FX6, mesmo pequenas, entregam muita qualidade e isso para mim é excepcional. Fora os outros recursos, como preço, agilidade, enfim, tudo que a câmera oferece, isso vale muito a pena. Qual a lente com melhor desempenho em ambientes fechados? Bom, a melhor lente para ambientes fechados sempre vai ser a lente com melhor wide angle e também com a melhor abertura, ou seja, quanto mais luz, melhor. A lente mais versátil que eu tenho para isso é a minha 20mm 1.4, devido à qualidade da lente e também à claridade que ela entrega. Mas eu vou te falar, se você está querendo comprar uma lente de alto desempenho para a Sony e precisa desses atributos, a Viltrox é uma ótima opção. Além do custo-benefício dela ser muito bom, ela entrega muito nitidez e olha, quando eu vi o review eu fiquei até surpreso, porque parecia que até foi manipulado, mas quando eu coloquei essa lente a primeira vez de um amigo na minha câmera, eu vi que realmente ela entregava uma textura e uma nitidez muito boa, que às vezes é prejudicada em lentes de valor menor. Tô começando agora, qual câmera eu devo escolher? Bom, essa é uma pergunta que quem vai responder é o seu bolso. É sempre importante você comprar a melhor opção que o seu bolso pode fornecer. E isso no mundo das câmeras é muito importante. Dinheiro é qualidade. Mas eu quero encorajar você a ser uma pessoa que não é ditada pelo dinheiro. Eu sei que a nossa realidade como brasileiro é muito difícil, né? Se você comparar o preço das câmeras que eu tenho em real e comprar em dólar, você vai ver que dá para comprar 4 com o mesmo dinheiro. E realmente é muito difícil trabalhar assim no Brasil. Mas o desafio é, não se apeguem a isso. Trabalhe bastante, lute bastante para você ter o melhor, para você não pensar em dinheiro e sim no melhor equipamento. Então, se está começando, compre o que você pode do melhor. Mas assim que você dominar todo o equipamento e começar a ter um retorno mais alto financeiramente, busque sempre o melhor equipamento e busque ser o melhor em tudo que você faz. Então é isso, galera, foi um vídeo que deu muito trabalho para fazer, mas espero que tenha somado muito para você e espero ter te ajudado de alguma forma também, como todos os vídeos que eu tô produzindo por aqui. É isso, fiquem com Deus, Deus abençoe vocês e tamo junto.